Gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jeremias, capítulo 2, e verso de número 1. Essa é aquela leitura que a gente vai ler e não vai voltar mais para ela, ok? Só vou ler e para embasar o que nós vamos estar conversando hoje, mas não será uma exegese do texto, não será uma exegese do verso ou do capítulo, mas é uma boa base, vai ser um bom texto para a gente fundamentar a introdução dos livros proféticos que nós vamos estar conversando hoje à noite. Jeremias capítulo 2, e o verso de número 1. Então, dando sequência à nossa série de estudos na terça-feira sobre os livros do Antigo Testamento, nós já estudamos aqui o Pentateuco, livros históricos, e recentemente terminamos os livros de sabedoria, os livros poéticos. E hoje nós vamos estar dando início ao nosso, a quarta parte do Antigo Testamento, que é os livros proféticos. Hoje eu vou apenas dar uma introdução, uma rápida introdução, e semana que vem nós vamos estudar o livro de Isaías, ok? Os irmãos que acharam Jeremias 2:1 diz um sonoro amém. Diz-nos assim a palavra de Deus: a palavra do Senhor veio a mim dizendo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Terceira e última vez. A palavra do Senhor veio a mim dizendo. Amém. Deus abençoe a expressão da sua palavra, que o Senhor nos dê graça, que Deus nos ajude a transmitir alguma coisa ao coração do povo de Deus e que o Senhor abra os corações dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Meus irmãos, hoje nós vamos dar abertura, como já falei para vocês, os livros proféticos, e eu vou conversar hoje sobre a dádiva, o presente da profecia, ok? Eu vou falar um pouco rapidamente sobre a profecia de Israel, os momentos da profecia de Israel. Vou falar também sobre como era a profecia no Antigo Oriente e como a profecia é dirigida pelo povo de Deus. E eu gostaria de concluir com vocês vendo algumas características dos profetas, algumas marcas destes homens que a Bíblia chama de homens de Deus, de videntes, de servos de Deus. Vamos ver algumas características e depois vamos estar orando e nos despedindo. Não teria como a gente já iniciar no livro de Isaías e lendo já os livros canônicos se nós darmos um panorama geral dessa porção do Antigo Testamento, ok? Então tá. Não sei se tem como projetar ali. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que por meio das profecias, o Deus eterno, o Deus invisível, se torna audível. Deus vem a nós, como disse o profeta Jeremias, e não somente Jeremias, Isaías, Ezequiel, Amós, e todos os profetas vão dizer: assim diz o Senhor, veio a mim a palavra de Deus, a palavra de Deus veio até mim. Então nós vemos o Senhor falando, o Senhor se revelando, o Senhor se mostrando a alguns indivíduos, alguns personagens do Antigo Testamento. E por meio dessas profecias, o Deus invisível se torna audível, se torna escutável. E sem a voz de Deus, seria impossível uma teologia bíblica. Seria algo
totalmente impossível fazermos teologia, fazermos qualquer tipo de aparato de doutrina da parte de Deus se o Senhor não tivesse falado. Os profetas interpretaram a história de Israel, explicando os fracassos do povo como resultado de sua infidelidade à aliança e a certeza de seu destino como resultado da fidelidade de Deus. Então, Deus disse, Deus revelou, e esses profetas, eles vão exercer a sua função, o seu trabalho, o seu exercício profético, fazendo uma leitura histórica, fazendo uma leitura do seu tempo, da conduta do seu povo, e eles vão avaliar o povo de Deus e vão profetizar, exortar, chamar a atenção do povo, baseando a vida da nação de Israel pelo pacto, pela aliança. Uma vez que o sacerdócio falha, uma vez que os pais falham em ensinar a lei e o povo se perde, nesse contexto surge então o ministério profético. E eles vão fazer literalmente isso, explicar o fracasso do povo, sua infidelidade, a aliança e também a certeza do seu destino quando eles retornarem em arrependimento, em obediência à lei de Deus, falando do resultado que virá sobre a nação de Israel. O que mais? Os livros proféticos estão fundamentados sobre o fato que Deus tem um projeto a longo prazo para proclamar. Não podemos encontrar nada semelhante no antigo Oriente Médio, pois nenhuma divindade possuía propósitos para executar na história. Nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum dos panteões de qualquer religião do Antigo Oriente, a Mesopotâmia, nos apresenta uma divindade que é soberana, governa a história, está dirigindo a história, tem uma intenção para com a história. Somente as escrituras, e especialmente nos livros proféticos, trazem essa ideia de um Deus que tem um projeto a longo prazo, que chama à existência as coisas que não são, que conhece o fim desde o início, está dirigindo a história. Somente Deus tem essa capacidade. Por definição, não havia escatologia nas culturas antigas, ou esperança escatológica nas demais culturas. Nós vemos profecias, nós vemos adivinhos, nós vemos necromancia, nós vemos gente jogando carta, búzio, tarô, nós vemos pseudas profecias, pseudos manifestações acerca do futuro, mas nós não temos nada que se equipare ou que se iguale às profecias bíblicas, às profecias do povo de Deus, a profecia como nós encontramos nos livros canônicos, de um Deus consciente, todo-poderoso, sábio, que controla e governa a história, que prevê o futuro, que está anunciando a redenção do seu povo, e através da redenção do seu povo, a redenção de toda a humanidade. E a gente pode notar isso, eu quero convidar você a abrir Isaías 46 rapidamente, Isaías 46, verso 9 ao 11, pois era exatamente este o propósito da retórica do profeta Isaías, do capítulo 41 ao 48. Anunciar a singularidade divina. Isaías 46, do 9 ao 11, se puder projetar, vamos ler esse do verso 9, 10 e 11. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade.
que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o oriente, de uma terra longínqua vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também eu cumprirei. Fiz este plano e também executarei. Isaías nos apresenta na sua profecia, bem como os demais profetas, esse Deus que tem um plano, que tem propósito para Israel, para o mundo, para o Messias, para a igreja. Deus tem um plano e Ele revela, e Ele demonstra, e Ele descortina este plano por intermédio dos profetas à sua igreja. Em um determinado lugar, ele diz: eu, o Senhor, jamais farei alguma coisa se não avisar antes aos meus profetas. Em outro lugar ele diz: e não havendo profecia, o povo se corrompe. Esse Deus que controla, e é interessante que Deus nos revela e mostra de antemão as coisas que vão acontecer, e a gente falou isso quando fez a exposição de Daniel. Deus revela de antemão as coisas, para que elas, quando elas aconteçam, o seu povo confie mais na sua palavra, para que o homem dê crédito à sua voz, para que nossa fé, nossa esperança fica cada vez mais firmada e confirmada, e nós compreendamos que Ele é o único Deus verdadeiro, que conhece, controla e dirige o futuro. Israel apresenta-nos em sua dádiva da profecia, das revelações, algo singular. Não tem na história dos países vizinhos de Israel, as regiões das circunvizinhanças, os povos cananeus. Tem uma divindade que projetou um plano e está dirigindo o mundo, a história, os reis, os governantes, como nos é apresentado nos escritos sagrados do Antigo Testamento. Esses profetas, eles são chamados por alguns termos. Eu gostaria de ver com vocês rapidamente esses termos que a Bíblia apresenta esses profetas. Número 1, eles são chamados de vidente. 1 Samuel 9:9, Números 24, 16 ao 17. Balaão é chamado de profeta de Deus, aquele que ouve a Deus, aquele que o vê e aquele que conhece os pensamentos de Deus. Vidente é um termo para esses homens cujo coração e a mente foram abertas por uma experiência sobrenatural, foram capacitados, instrumentalizados para ouvirem a voz de Deus, para receberem sonhos e revelações. Eles são chamados de videntes. Eles também são chamados de profetas, que no original é Nabi, aquele que fala em nome de Deus, aquele que fala no lugar de Deus, aquele que não fala os seus próprios pensamentos, aquele que não fala as suas próprias palavras, mas que reproduz palavras que não são suas, mas as palavras de Deus. Profeta, Nabi. Outro título para esses profetas são, nas Escrituras, lá em Deuteronômio capítulo 33, verso 1, 1 Samuel 9:6, 2 Reis 8:10, é homem de Deus. Profetas do Antigo Testamento também são chamados, além de vidente, além de profeta, além de Nabi, são chamados de homens de Deus. E esse título denota o profeta como alguém devoto, piedoso,
dedicado, separado, consagrado, o homem de Deus. Eis ali um homem de Deus, eis ali uma mulher de Deus. Que título honroso, que título especial, que título sugestivo para aqueles que carregam nos seus lábios a palavra de Deus, pois é uma incoerência, alguém que traz nos seus lábios e na sua vida a palavra de Deus, que não seja piedoso, santo, consagrado, separado para uso exclusivo da obra, do propósito e do próprio Deus. Há outro título que os profetas do Antigo Testamento são chamados também. São chamados de guardas. Isaías 21:11, Oséias 9:8 é chamado de guarda. Recebe este título como alguém que anuncia uma condenação ou uma bênção. Esse é outro título que os profetas do Antigo Testamento recebem. Há ainda outro, e esse eu acho muito interessante, que é escravo ou servo do eu sou. 2 Reis 21:10, 24:2, Jeremias 24 e o verso 4. Esses profetas são chamados também de escravos, servo de Deus. Como alguém que não tem uma missão dada, como alguém que não tem uma missão própria, mas a sua missão é dada por Deus. Não é algo que ele mesmo inventou. Servos como escravos, profetas como escravos, como servos de eu sou. Alguém que está cativo na obra que não lhe é dele, que não é própria. Outro título honroso, outro título sugestivo, e que nos faz entender, que nos faz compreender o ministério desses homens santos. E a importância, o peso, a responsabilidade da obra desses homens de Deus. E também como nós devemos acolhê-los, como nós devemos recebê-los, como nós devemos valorizá-los. Pois quando você despreza um profeta de Deus, você despreza o próprio Deus. Se você despreza as palavras do profeta de Deus, você está desprezando as palavras do próprio Deus. De tal maneira, se você despreza os profetas maiores ou menores do Antigo Testamento, é o Senhor que você está desprezando. Se você não está nem aí para o que Ezequiel, Jeremias, Malaquias, Sofonias, Abacuques, Naum falaram, você não está nem aí para o que Deus está falando. Pois não é sobre eles, é sobre para aqueles que eles apontam, para aqueles que eles representam. Eles também são chamados de mensageiros. Isaías 42:19. Esses são alguns títulos dados aos profetas do Antigo Testamento, muito sugestivos, que deveriam, só pelos títulos, você teria a obrigação de uma vez no ano estudar os livros proféticos, pois eles trazem as palavras de Deus para os nossos corações. Quem começou a leitura anual esse ano de novo? Levanta a mão. Poucas pessoas. Leia a Bíblia pelo menos uma vez no ano, toda ela, de capa a capa. Pois os autores desses livros, eles afirmam que as palavras que eles estão escrevendo, como diz Jeremias 2:1, as palavras não são minhas, palavra do Senhor veio a mim. Palavra do Senhor veio a mim. Temos por obrigação ler, estudar, meditar nesses livros, pois eles têm e carregam as palavras de Deus, do Deus Trínio único, do Eu Sou, de Yahvé. Gostaria de rapidamente ver algumas coisas com você sobre as profecias em Israel. A profecia de Israel no Antigo Testamento está dividida em profecia
pré-monárquica, que são os profetas antes da monarquia, profecias pré-clássicas, que são as profecias do período da monarquia, mas que os profetas não escreveram livros, que são profetas também chamados não escritores, pré-clássicas ou não escritores. E nós temos uma terceira e última classificação da profecia de Israel, que são os profetas clássicos, que são os profetas que nós temos registros dos seus oráculos, registros das suas pregações, das suas palavras de Deus que transmitiram ao povo de Deus, ok? Então vamos ver isso aqui rapidamente, de forma introdutória, apenas para nós nos contextualizar nos livros proféticos. Profecia em Israel. Profetas pré-monárquicos vão até a época de Samuel. As escrituras mencionam relativamente poucos profetas que experimentaram revelações e audições divinas. Homens que ouviram a voz de Deus de forma audível. Uau! Quem são eles? Gênesis 5, 2, 22, Judas 14, primeiro Enoque, segundo Gênesis 15, Abraão, terceiro Moisés, quarto Miriam, quinto Eudade e Medade, os 60 anciãos, quando Moisés compartilha do seu espírito com esses homens. Sexto, Débora, a juíza, lá em Juízes 4 e 5, são profetas que ouviram a voz de Deus, que receberam uma palavra da parte de Deus para comunicar ao povo de Israel. Nós temos essa primeira fase da profecia. A profecia de Israel, essa primeira fase pré-monárquica, com esses poucos homens que são mencionados aqui. E esses homens, esses profetas e essas profetisas, eles também carregavam uma autoridade extra de não apenas trazer a palavra de Deus ao povo de Israel, mas como eles também exerciam liderança sobre o povo. A palavra de Deus era de forma quase que não, com certeza era teocrática. Deus governava o povo através desses profetas. Não havia um rei, não havia uma liderança civil, não havia uma liderança instituída. Eles traziam a palavra de Deus e eles eram os próprios líderes, dirigentes, governantes da nação de Israel. Essa é a primeira fase da profecia de Israel. A segunda fase da profecia de Israel, ela é datada do ano 1000 a 750 a.C. São profecias, são os profetas não escritores ou pré-clássicos. São aqueles que nós estudamos as páginas do Antigo Testamento, especialmente nos livros históricos, nos escritos de Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Quando nós lemos ele, nós vemos essas figuras aparecendo que falam em nome de Deus. Umas são empolgantes. Micaías é o cara que, quando eu li a primeira vez, que não estava nem aí para a pecaminosidade do rei, da tirania do rei, aquela coragem de Micaías de falar o que Deus desejava e não estava nem aí para que o rei ímpio que tenta intimidá-lo. Chega a ser empolgante, fascinante. Falar de Elias e Eliseu. Elias, nessa época da profecia, ele é o grande profeta, ele é o líder e principal desse período. Ele é chamado profeta de fogo. Nossa, experiências poderosas com o Senhor. Profetas não escritos ou pré-clássicos. A gente vê Samuel entre eles, Gade, Natã. Eles funcionam quase como conselheiros do rei.
Aías, Asaf, Emã e Jedutum, que são cantores do templo, que cantam as escrituras e profetizam enquanto cantam. Estudar a vida de Asaf, Emã e Jedutum salvaria a nossa inologia, tão esvaziada de escritura, tão esvaziada de doutrina, tão esvaziada de teologia, pois Asaf, Emã e Jedutum, cantores mor, principal do templo, do período de Davi, quando institui a música no templo, ordena na instituição para Salomão, quem queria cantar. Estes deveriam, ao cantar, profetizar e profetizar a palavra de Deus. Profeta Ido, 2 Crônicas 9:29, Semaías, Jeú, Elias, Eliseu. Foram homens que foram levantados, que profetizaram, falaram em nome de Deus, ouviram a voz do Senhor, eram homens de oração, homens de coragem, homens sem temor, homens simples, homens que foram incompreendidos no seu tempo, os profetas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as marcas desses profetas, as características desses homens de Deus, desses santos do passado, que experimentaram solidão, desprezo, pois ninguém gosta de ser acusado dos seus pecados. O mundo não gosta de ter os seus pecados descobertos, a sua incredulidade denunciada. E muitos desses homens sofreram solidão, desânimo, depressão, por serem ridicularizados no seu tempo. Micaías, Jaziel, Obed, profetisa Ulda, Anani, um profeta velho, 1 Reis 13:11. Quantos de não leram a história? O profeta velho e o homem de Deus. O homem de Deus e um profeta velho. Vem um homem de Deus até Jeroboão para denunciar a sua idolatria, e ele faz obras tremendas diante de Israel, e o Senhor diz: agora tu volta para o outro caminho, não volta para o mesmo caminho, não come na cidade. Daí vem um profeta velho e chega no homem de Deus e diz: eu também sou homem de Deus, vem na minha casa, dá um tempo, come. E você conhece a história. Pouco deles a gente sabe a sua origem, pouco deles a gente sabe os seus pais, suas mães. Pouco eles não deixaram nenhum registro das suas profecias. Mas foi um período glorioso desses profetas, onde o Senhor os levantava para aconselhar os reis, ou como Elias, que não era muito querido do palácio, mas o Senhor o advertia. Chamava a atenção do próprio povo de Israel através desses santos homens de Deus. E a última fase da profecia de Israel é a profecia clássica. Que são esses profetas clássicos? São os profetas que nós temos as suas profecias registradas no cânon do Antigo Testamento. Aí eu pus ali. A fase mais conhecida da profecia israelita é dominada a profecia clássica. Os livros proféticos da Bíblia são todos da coleção de oráculos dos profetas clássicos. Iniciou-se no século VIII, durante o reinado de Jeroboão II, reino do norte, Israel. Amós e Oséias são os primeiros exemplos de profetas clássicos desse período. E Isaías e Miqueias foram os primeiros do reino do sul. Amós e Oséias são os primeiros exemplos do norte, e Isaías e Miqueias foram os primeiros do reino do sul. Aqueles que deixaram profecias escritas, que a partir da semana que vem nós vamos estudar as suas profecias, os seus livros, aquilo que eles nos legaram e aquilo que eles nos deixaram. Pode passar. Eu gostaria de, e aqui me deter mais, que tipo de homens eram esses profetas. Nós vimos aqui rapidamente que a profecia em Israel é singular a todo o mundo antigo.
Nós vimos aqui as fases das profecias no povo de Israel. Eu gostaria de concluir essa introdução sobre a profecia, sobre esses homens que falam em nome de Deus, que não falam as suas próprias palavras, suas próprias imaginações, mas falam aquilo que ouviram da parte de Deus. Eu gostaria de ver com vocês algumas características. Que tipo de homens eram os profetas? Quais eram as características desses homens que escreveram e que não escreveram também? O que faz deles o ministério singular? Eu falo singular porque é o seguinte, meus irmãos: para os céticos, para os ateus, para os incrédulos que leem e estudam as escrituras como fosse apenas um livro, a profecia é um calcanhar de Aquiles. A única explicação para a profecia é que este livro é um livro de Deus, inspirado, inerrante e infalível. Bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de homens eram os profetas? Ser missionário. Já via, pastor, eu quero ser usado aqui na igreja, o que eu faço? E a primeira coisa que eu indico é limpar os banheiros da igreja. Vai limpar o banheiro da igreja. Eu fui pastoreado por um homem que, na época que eu fui pastoreado por ele, eu achava ele rigoroso e eu achava ele quase que um tirano. No decorrer dos anos eu comecei a compreender muita coisa, e eu louvo a Deus pela vida deste homem, e ele me dizia assim: Leon, quem não serve para tudo, não serve para nada. Há em nossa geração uma fã por esse microfone, há na nossa geração uma fã por visibilidade, mas não para pessoas, não para apenas para se promover, para exibicionismo, para aparecer, por estado, por fama, por vanglória. Poucos são as pessoas que querem, antes de falar às pessoas, ouvem, andam, conhecem a Deus, vivem com Deus, têm experiências profundas e reais com o Senhor. Esses homens tiveram uma experiência com a realidade da divindade. Segunda característica dos profetas: havia uma sensibilidade ao mal. Amós acusa Israel de ser moralmente apático. Amós 6,6 ele diz: bebem vinho em taças, se ungem com óleo, mas não se incomodam com a ruína de José. Esses homens eram sensíveis espiritualmente. Eles eram extremamente quebrantados, sensíveis ao sagrado, ao divino, ao eterno. Eles se importavam com aquilo que era importante. Havia uma sensibilidade espiritual nesses homens de Deus. Eles notavam o povo de Israel. O povo de Israel, eles bebiam vinho em taças, eles se ungiam, eles estavam ostentando, eram pomposos, mas a linhagem do povo de Israel, o templo estava destruído, as coisas estavam em ruínas, e o povo não estava nem aí para adoração, para o culto, para a oração, para a piedade, para a justiça, para aquilo que tem valor eterno. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, a sua característica maior, além de ter experiência com Deus, a sensibilidade espiritual. Nossa! Ó Deus, quebranta-nos novamente. Tem gente que às vezes está na igreja, parece que está no teatro, está no cinema, está no circo. Num circo. Como se os pastores fossem palhaço e aqui fosse um picadeiro. Nós estamos diante de Deus. Jesus diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Sejamos sensíveis
ao lugar que onde nós estamos e ao nome de quem nós adoramos, em nome de quem nós levantamos a mão e damos glória a Deus e aleluia, para que nós não venhamos tomar o nome de Deus em vão, pois tem gente que dá, às vezes, glória a Deus com sono. Eu vi cara pregando, Deus foi para o inferno, glória a Deus, o cara está dormindo, só porque foi na vibe assim. Toma o nome de Deus em vão. Quando você ora no culto e não acredita que Deus vai responder, seu culto é falso, teu culto é hipócrita, teu culto é fingido. Quando tua oração não é espírito e verdade, nós precisamos ser sensíveis. Bendito seja o nome do Senhor. Que tipo de homens eram eles? Número 3. Valorizavam as pequenas coisas. Os profetas davam importância a coisas tão simples. A vida consiste em pequenos detalhes sociais. O que parece trivialidade para uns e para outros é, na verdade, determinante nos relacionamentos sociais destes homens. Aquilo que muitas pessoas têm como trivial, como simples, não, isso aqui a gente pode fazer, não vai dar nada, calça floreada, um pouquinho não faz mal, uma negligência aqui, uma irresponsabilidade dali. Os profetas têm como característica o valor às pequenas coisas, devido à sua sensibilidade espiritual. Eles levam a vida espiritual, a vida de santidade muito a sério. Eles questionam a injustiça dissimulada, aqueles que aparentam ser bom, mas sem a motivação correta, aqueles que querem apenas ser notados pelos homens, aqueles que querem apenas ser notados pelas pessoas, mas que a sua justiça não é oriunda de um amor verdadeiro por Yahvé, pelo um temor a Yahvé, pelo temor à lei de Deus. Eles questionam a justiça dissimulada, fingida, eles questionam a conversão enganosa, os valores distorcidos, uma sexualidade pervertida, uma falsa religião. Pode colocar ali Amós capítulo 6, verso 7, para a gente ler esse texto. Amós 6, verso 7. É 2, vou ver aqui. 2, 6 e 7. Amós 2, 6 e 7, perdão. Amós capítulo 2, versos 6 e 7. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relação com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. Pode voltar para o slide. As pessoas vão quebrando as leis, vão quebrando as regras e acham que não vai dar nada. Os profetas de Deus, eles se valorizam as pequenas coisas, as primeiras atitudes com relação aos relacionamentos. Eu já falei aqui e eu vou repetir. Quando você vê a miséria do mundo, mendigo batendo na sua porta, alguém caído na sarjeta, você não se sensibiliza mais? Você vê a injustiça, Deus poderosos oprimindo pessoas, você não sensibiliza mais? O que mais? 4º lugar. Há um linguajar radiante e explosivo. Eles são como leões. Nós abrimos o Antigo Testamento, nos livros dos profetas, e é como se raios e trovões saíssem dos lábios daqueles homens. A sua linguagem não é uma linguagem chula, efêmera, não é enganosa, não é bajuladora, não é para agradar as pessoas. Eles sabem dar um senso de urgência, da seriedade e da importância que tem a alma humana. Eles não podem brincar, eles não podem negociar. As pessoas têm somente uma vida para consertarem sua vida diante de Deus. Então a sua linguajar é uma linguajar radiante, explosivo, sério. A gente vê esses homens falando,
uma seriedade singular, ímpar. Tanto peso nos lábios desses homens, pois eles sabem que não pode tomar o nome de Deus em vão. Como é que é o nosso linguajar hoje, tão efêmero, tão chulo, tão sujo? Gabriel, resolva esse negócio aqui, por favor. Só não grita aí, né, tia? Aqui comigo, já foi. Deus já deu vitória ao seu povo. Deus já venceu o inimigo. Tinha mulher aqui quase subindo já para cima, as cadeiras. No final eu aviso para vocês que não viram, lá no fundão não viram, fiquem tranquilos, eu aviso da piada depois. Nem foi a piada, foi a história que aconteceu aqui. A linguajar desses homens. Esses homens têm aversão à arrogância, preste bem atenção. A sociedade antiga valorizava 3 coisas acima de tudo: sabedoria, riqueza e poder. Para os profetas que tinham experiências com a realidade divina, tal obsessão era ridícula e idólatra. Esses homens desprezavam uma vida de ostentação, de trivialidades, uma vida frívola, uma vida efêmera, sem desprezar as coisas da terra, que são uma dádiva de Deus, nós falaremos isso mais adiante. Mas o mundo antigo tinha isso como um fim em si mesmo, uma obsessão. Eu preciso disso para viver. A minha vida só tem valor, só tem dignidade, só tem importância. Ei, meus irmãos, tem gente morando em taberna que tem muito mais valor, muito mais dignidade, quem está nos seus palácios, vivendo na babesca, pois o que dá valor e dignidade ao homem não é o valor que ele tem no bolso, a conta bancária, o calçado que o calça, a roupa que veste, mas é a presença de Deus na alma. A quinta marca desses homens é ter uma aversão à arrogância, à vaidade, à vacuidade, a uma vida efêmera. Para os profetas que tinham experiência com a realidade divina, a obsessão por dinheiro, pelo poder, por essas coisas, era ridícula. Vamos ver Miqueias 3, 9 ao 12. Miqueias 3, 9 ao 12, depois Jeremias 9, 23 e 24. Escutem agora isso, governantes da casa de Jacó, chefes da casa de Israel, vocês que detestam a justiça e pervertem tudo que é correto, que edificam Sião com sangue e Jerusalém com iniquidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos servirá. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Ah, meus irmãos, esses santos homens de Deus olhavam para as glórias humanas, para a riqueza dos homens e desprezavam. Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. 24. Mas aquele que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aquele que se glorie, não se glorie na riqueza, não se glorie no poder, não se glorie na sabedoria. Aqueles que se gloriem-se numa comunhão íntima, estreita, pessoal, com Deus eterno. Bendito seja o nome do Senhor. Em sexto lugar,
Sexta característica desses homens: são marcados pela austeridade e compaixão. Em contraste com os falsos profetas, que à semelhança da maioria das pessoas, são movidos por interesse próprio e pela ambição. O profeta verdadeiro é movido pelo zelo pelos oprimidos. Nós lemos aqui já alguns textos, eles odiavam a injustiça. Eles se preocupavam com aqueles que não tinham que comer, que não tinham que vestir. Diferente dos falsos profetas que pensam apenas na sua prosperidade e enriquecer, motivos de ganância, de querer mais fama, poder e sabedoria para ostentar. Os verdadeiros profetas, eles têm austeridade e compaixão. Há um espírito de deliberadade. Meus irmãos, nós temos muito a aprender com esses santos homens de Deus. Enquanto eu estava preparando o estudo para hoje, que é apenas uma introdução dos livros proféticos, eu lembrei de uma canção que a Assembleia de Deus cantava na década de 80 e 90, muito antigo. Cadê os Elias e os Eliseu de Deus? Aonde estão os Elias e os Eliseu de Deus? Parece que a ambição da igreja mudou. Esses homens renunciaram tudo, meus irmãos, para ter a comunhão com o Senhor. E hoje parece que a gente abandona Deus para poder ter todo e qualquer tipo de prazer, todo e qualquer tipo de entretenimento, todo e qualquer tipo de alívio psicológico, emocional, relacional, seja lá o que for. Sétima e penúltima característica desses homens: esses homens eram marcados por solidão e aflição. O mundo odeia que denuncie o seu pecado e a sua incredulidade. Nenhum profeta parece fascinado em ser profeta. Nenhum profeta parece ser orgulhoso de suas realizações. Jeremias capítulo 20, o verso 14. Vamos ver esse texto. Olha o que diz esse texto maravilhoso. Jeremias 20 e o verso 14. Jeremias: maldito o dia em que eu nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Eu não aguento mais ter a palavra de Deus nos meus lábios. É horrível confrontar uma geração que odeia Deus. É horrível confrontar uma cultura que despreza o sagrado. Eles nos chamam de fanático, de louco, nos chamam de exagerado. Não, o pastor, ele é lunático. Se eu tivesse o tempo que ele tem, se eu tivesse a oportunidade que ele tem, eu odeio ler. Esse negócio de dar vida sempre na igreja, esse negócio de sacramento, esse negócio de orar. Não, a igreja cristã, o cristianismo não é tão sério assim. Não precisa fazer tudo isso. Negócio de culto doméstico, não precisa tudo isso. A gente é incompreendido, os profetas de Deus que denunciam uma vida carnal, uma vida ímpia, uma vida mundana, não é algo agradável. Acho que foi domingo, a gente estava conversando aqui sobre as nossas experiências em outras igrejas que tivemos. Uma época de 99 e 2000 e 2001, entrou um espírito de confusão nas nossas igrejas, era profetada para tudo quanto era lado, era gente rastejando no meio dos bancos. Eu me senti naquela época um peixe fora d'água, parece que eu era carnal, só eu não tinha o espírito, era uma coisa horrível, eu me senti fora, era horrível. Era uma loucura, assim. Lembro que tinha pessoas que faziam túnel de fogo ainda, botavam os diáconos uma fuleira com um braço assim, a igreja tinha que passar por baixo do sovaco deles, que passasse por ali seria abençoado, como se a cruz de Cristo não fosse suficiente, se a pregação da palavra não fosse suficiente, se o poder do Espírito Santo não fosse suficiente, precisava de um poder místico, esotérico, para que a igreja então, depois do sermão, fosse abençoada. Quando você conhece a palavra de Deus, quando você zela pela palavra de Deus, e é isso que esses homens, eles experimentam, eles não estavam orgulhosos pelo seu ofício. A vida dos profetas é marcada por solidão, por aflição. Jeremias chega a dizer: eu não vou mais profetizar a tua palavra, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Você anda contra a mão do sistema, você anda contra a mão do mundo, você anda contra a mão da cultura. Está do lado de Deus, está do lado ao contrário da cultura.
Em último lugar, esses homens tiveram a vida marcada por oração. Moisés intercedeu pelo povo. Deus, salva esse povo ou risca meu nome no livro da vida. Isaías foi um profeta que orou pela nação. Jeremias orou pela sua nação constantemente. Samuel intercedia constantemente pelo seu povo, até mesmo após ser rejeitado por Israel. Paulo intercedia pela conversão dos seus ouvintes. Jesus Cristo, o profeta maior, intercedeu pelo seu povo. Vamos estar em pé no nome do Senhor Jesus. A título de introdução, tá bom. Semana que vem nós vamos estudar os livros canônicos. Mas eu gostaria de conversar sobre isso com vocês hoje, a título de introdução, para que a gente não invada os livros canônicos dos profetas do Antigo Testamento, os maiores e os menores, do nada, sem um ermo. Eu me converti em 87. 1987 eu abracei a fé cristã. Eu me batizei em 1996, com 15 anos de idade. 16 anos de idade. Passei a minha adolescência, período com a minha mãe, daí não podia estar na igreja, voltei. Meus 15 anos, procurei igreja, me batizei aos 15 anos, bem magrinho, a Elineia estava lá. O pai dela era o meu pastor, pastor Almir Lopes Garcia. Foi bem na época, 95, 96, foi na época dos grandes movimentos da Assembleia de Deus em Porto Alegre, Gigantim, Tesourinha, Distrito 23, os grandes movimentos de missões. E eu e mais um monte de jovens da minha época dizia: Senhor, li os Heróis da Fé, lembra dos Heróis da Fé? Oração do John Knox. Deus, usa a minha vida ou mata-me. Se não é para te servir, Senhor, se não é para ser um arauto, se não é para ser alguém que pregue, proclame o teu evangelho, essa vida não tem razão de ser, Senhor. Não tem bancos das Assembleias de Deus nessa cidade que teve evento de missão que eu não chorei: Deus, faz de mim um pastor, faz de mim um missionário. Nosso sonho, eu vim sempre de periferia, não tinha dinheiro para comprar um terno, era usar um terno, ser pregador. Eu assumo essa tribuna, debaixo da autoridade do Espírito Santo, a perguntar aos adolescentes, aos jovens, a desafiá-lo: quem serão os futuros pastores? Quem serão os futuros missionários? Eu pergunto às jovens, às meninas aqui: quem serão as futuras missionárias, esposa de pastores? Deus usou esses homens do passado. Deus usou esses homens nas Escrituras Sagradas. Deus usou tantos homens do presente. Esse Deus continua nos chamando, pois nós somos a nação santa, sacerdote real, a fim de anunciar, a profetizar, a proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Só que isso tem um preço. Timóteo diz: Deus não usa vaso sujo, Deus não usa gente contaminada, mas aquele que a si mesmo se purifica será vaso de honra, vaso de ouro para uso exclusivo da obra de Deus. Essa noite de introdução, eu quero orar pela igreja da Mário Quintana. Quem está disposto a se colocar na presença do Senhor? Senhor, eu quero ser usado. Eu quero ser um arauto da tua palavra. Quem quer? Quem quer? Quem quer dizer: Senhor, a minha família vai ser agente proclamadora das virtudes do teu reino. Se necessário, Senhor, renunciar. Isso que eu não botei ali, a renúncia desses homens. Esses homens renunciaram. Glórias humanas, bens humanos, a própria vida. Deus está aqui essa noite. Deus está aqui essa noite. Cadê os Elias, os Eliseus de Deus? O Senhor tomou Elias, a canção diz: Deus tomou Elias, deixou Eliseu. Essa é a canção. E ele grudou Elias e disse: eu não vou te deixar. Eu quero uma unção dobrada do Espírito.
Marido, pai, você é o profeta de Deus no teu lar. Teu filho e tua esposa têm que conhecer a palavra de Deus por teus lábios. Ah, querida igreja, eu tenho que encerrar, já foi horário. Vamos orar ao Senhor. Deus, os livros proféticos iniciam e veio a palavra do Senhor aos teus filhos no passado dizendo: nós te pedimos, ó Deus, que esta palavra que veio aos teus filhos venha ao nosso coração também, Senhor. Mesmo que ela nos machuque, nos fira, nos causa problemas, nós queremos a tua palavra, Senhor. Nós queremos a tua palavra, Senhor. Edifica essa igreja, edifica as famílias da tua igreja, edifica as crianças, jovens, adolescentes, a tua palavra, Senhor. Deus dos santos profetas, Deus das santas profetisas, que tocou os lábios de Isaías como a tenaz e lhe purificou os lábios para que ele venha abrir os lábios e pregar o santo evangelho. Toca os nossos lábios novamente, Senhor. Faz obras profundas em nós novamente, Senhor. Deus que deu experiências profundas a estes homens. Deus que se desnudou, se revelou a esses santos homens. Faz de novo, Senhor, em nós. Faz de novo através de nós. Faz de novo nessa igreja, Senhor. Nós não queremos apenas ouvir a experiência de Paulo, de Tiago, de Timóteo, do pastor Nilson Taranja, do Gustavo Nordlo. Nós queremos ter experiências contigo, Senhor. Fala com teus filhos, fala com as tuas filhas, Senhor. Nos desperta para uma vida de oração, de estudo da tua palavra, de consagração, de dedicação. Oh, meu Senhor, reaviva a tua igreja novamente, Senhor. Por Cristo Jesus, Senhor, nós oramos, ó Pai, que as semanas que seguirão ao estudar os livros proféticos são semanas de bênção, de paz, de graça e de aprendizagem, e que Tu venha nos purificar, nos santificar e nos separar para uso exclusivo da Tua obra. Por Cristo Jesus nós pedimos, ó Senhor, tudo aquilo que eu não consegui comunicar aos Teus filhos, que o Teu Espírito continue falando aos seus corações, para a Tua glória e Teu louvor. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Levanta as mãos para cima, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Amém e amém. Não saia correndo, cumprimente o seu irmão, cumprimente a sua irmã, desejando a ele uma semana abençoada e uma noite abençoada. Amém.